Eu demorei 8 anos desde o momento que eu falei quero estudar para concurso até o dia da minha posse. Se você já pensou em desistir por estar demorando, eu te entendo, sei como é. Mesmo sendo jovem, eu vou te explicar tudo e contextualizar sobre como foi a minha trajetória no mundo dos concursos. Eu sou a Milena, sou escrevente do TJSP e criadora de conteúdo sobre rotina, estudos e vida saudável. E hoje eu vou abrir meu coração com vocês e contar como foi toda essa minha trajetória. Tudo começou lá em 2015, no meu 3º ano do ensino médio, que eu não sabia o que fazer. Eu era estudiosa, eu não pensava assim, eu não vou passar porque eu sou burra. Não, nunca pensei dessa forma porque eu sabia que se eu me dedicasse eu conseguiria passar na faculdade. Só que eu era muito indecisa, eu não sabia o que eu queria da minha vida. E acabei indo pro direito, como acontece com muita gente. Sem saber o que fazer, vai pro direito porque, como dizem, é um leque de opções. E realmente é. Quando eu entrei na faculdade, pensei logo, vou prestar um concurso público, vou fazer a faculdade de Direito pra prestar um concurso público porque faz mais sentido, né? Isso em 2016. Só que eu sempre falava que eu ia começar a estudar durante a faculdade pra concurso e nunca começava. Nunca saía ali do planejamento. Eu pegava edital, fazia cronograma, pesquisava ali sobre o concurso e nunca começava de fato. Já te conto por quê. Mas ali do meio pro final da faculdade eu mudei totalmente de opinião. Falei, não, me encontrei. Agora eu vou trabalhar com direito e tecnologia. Eu comecei a gostar bastante de direito digital e decidi que queria trabalhar em uma startup. E eu consegui, só que foi totalmente contrário à minha expectativa. Eu achei que seria tudo mil maravilhas, que eu tinha me encontrado na minha profissão, só que não. Eu comecei a me frustrar muito porque eu tava ganhando mal, trabalhando muito e sem expectativa de crescimento. Por mais que eu estivesse numa empresa que me falava que eu ia ter oportunidade de crescimento ali dentro, isso não acontecia na prática. Eu tava lá 1 ano, no mesmo cargo, ganhando o mesmo salário, trabalhando fora do horário, trabalhando no sábado quando precisava e não evoluía. No meu último período da faculdade, eu comecei a estudar para a OAB. Isso foi em março de 2021. Eu fiz a OAB em junho, mais ou menos, e a segunda fase em setembro, que foi o mesmo mês da entrega do meu TCC. Então foi a época mais caótica da minha vida, porque eu tive que dar conta de OAB, último período da faculdade e TCC. Nesse mesmo mês caótico, saiu o edital da PSERG, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Meu pai viu que saiu e sabia que eu já estava frustrada no meu trabalho e falou, olha aqui, Milena, você sempre gostou muito dessa parte mais militar e tal, por que você não tenta fazer? Eu, nunca tinha pensado nisso. Eu queria estudar para concurso, não sabia exatamente a área. Saiu ali o edital bem no meu último período da faculdade, no mês que eu me formei, e eu decidi começar. O edital saiu em setembro, eu comecei a estudar em outubro, para a prova que seria em janeiro do ano seguinte, 2022. E por que eu considero que antes eu não consegui começar a estudar? Porque antes eu estava muito, mesmo frustrada, mesmo com medo do futuro, mesmo ganhando pouco, eu tava meio que na minha zona de conforto ainda. Porque eu falava assim, ainda falta um tempo pra faculdade, meus pais conseguem me ajudar com algumas coisas. Meus pais nunca tiveram lá grandes condições, mas o básico eles conseguiam me ajudar. Nessa época eu morava com a minha avó também pra conseguir morar mais perto da faculdade. E tinha, assim, esse apoio. Já as minhas coisas eu tinha que conquistar com o meu dinheiro. Eles não me ajudavam fora o básico. E eu só tive essa motivação de verdade de começar a estudar no final da faculdade porque bateu o desespero. Bateu o desespero de estou me formando, estou estagnada no meu trabalho, não tenho outra perspectiva e eu preciso melhorar, preciso encontrar uma saída. E uma pergunta que eu recebo muito também lá no Instagram é como eu consigo ser tão determinada? Isso pra mim sempre foi muito óbvio. Se eu quero muito um objetivo, se eu quero mudar a minha vida, se eu quero mudar a vida da minha família, que eu sei que deu o seu máximo, que fez o melhor que pôde pra que eu conseguisse ter um bom estudo, é meio que a minha obrigação dar o meu melhor também e dar o meu máximo pra conseguir atingir o que eu quero. Não tem muito segredo. Então, beleza, fiz a prova da PSERG em 2022, fiz para 2 cargos, de inspetor e investigador. De inspetor foi em janeiro, de investigador foi em fevereiro. Eu passei nos 2, graças a Deus. E o meu ano de 2022 foi basicamente todo dedicado à PSERG. Nessa época, em março mais ou menos, logo depois que eu vi que eu passei, eu tomei coragem e pedi demissão do trabalho, pedi demissão dessa startup que eu tava trabalhando.
e eu já tinha começado a criar conteúdo na internet. Eu comecei a criar no final de 2020, quando eu tinha começado a estudar para a OAB, só que cancelaram a OAB que eu ia fazer, depois eu retomei os estudos em 2021 e fiz a de 2021. Aí nisso, como eu já estava criando conteúdo, eu recebi uma proposta de trabalhar em um cursinho preparatório. Teria home office, eu teria mais flexibilidade em relação aos meus horários, e foi isso que eu fiz. Eu pedi demissão desse meu trabalho na startup, que era na área jurídica da startup, e comecei a trabalhar só com a internet, com a produção de conteúdo e nesse cursinho preparatório. Eu fiz então essas provas objetivas da PSERG, depois teve o TAF, em junho desse mesmo ano de 2022, depois em setembro teve psicotécnico e em dezembro teve o exame médico. Foi basicamente o ano todo de PSERG e trabalho com as redes sociais e com esse cursinho. Depois que terminaram as fases do concurso, era só esperar. E essa foi a parte mais difícil, porque depois que você tá ali no embalo, fazendo uma fase atrás da outra, você tá vendo um movimento, você sabe que você pode fazer alguma coisa, tá ok. Agora, quando é só esperar, você não pode fazer mais nada, você não pode estudar, você não pode treinar pro TAF, você não pode treinar pra outras coisas que você tem que fazer, não tá ali fazendo exame, não tá em movimento, é desesperador, porque é só esperar. E no concurso da polícia, depois que você faz todas essas fases, tem a academia de polícia, que é a Cadepol. De acordo com a previsão ali da Cadepol, eu e meu namorado, no caso, a gente fez todas as fases juntos, a gente se conheceu durante o concurso. Isso é papo para outro vídeo, se vocês quiserem que eu conte melhor a história. A gente viu que pela nossa classificação a gente não entraria na primeira turma, que estava ali prevista para 2023. Ou seja, seria mais um tempo esperando, porque o curso demoraria mais ou menos uns 6 meses por turma. E foi bem na época que saiu o concurso para o TJSP também. A gente finalizou todas as fases da PSERG no final de 2022 e em 2023 estava para sair o edital do TJSP. Meu namorado, ele já tinha feito o concurso de 2021 do TJSP, ele veio para São Paulo, fez a prova, não conseguiu passar, mas ele sabia que era um concurso super possível, sabe? Na época ele não estudou para a prova, fez, não teve uma nota ruim, mas não foi o suficiente para ser aprovado. Então, com essa experiência dele, ele sabia que era uma prova possível e falou, vamos fazer. Eu falei de início, não quero fazer. A gente já tá ali na porta do concurso da polícia, a gente vai ser chamado na próxima turma. Pra que a gente vai fazer outra prova agora, sendo que é isso que a gente quer? Aí a gente conversou e ele me convenceu a fazer. Não lembro exatamente quando saiu o edital. Saiu no início de 2023 e a prova foi em maio, deve ter saído em fevereiro. Se eu não me engano, o edital saiu em fevereiro, eu comecei a estudar em março, porque teve o carnaval e eu ainda não comecei a estudar porque eu esperei passar o carnaval. Olha o exemplo da pessoa. Só que não foi uma prova que eu tava assim muito doida pra passar. Eu queria passar porque a partir do momento que eu decido que eu vou fazer uma prova, eu vou estudar de verdade. Eu não vou começar a estudar mais ou menos pra uma prova, mas eu não tava desesperada. É essa a palavra. Eu não tava desesperada porque eu já tinha uma vaga garantida na outra turma da polícia. De 2 concursos, na verdade, né? Do concurso para inspetor e do concurso para investigador. E no meu ano de 2023, quando saiu o edital do TJSP, eles fizeram 2 editais separados, um para capital e um para Grande São Paulo. A gente resolveu fazer os 2, porque um seria em maio, o outro seria em julho, não lembro. A gente resolveu fazer os 2. Eu estudei nesse período, né, de março até maio para a primeira prova e a segunda prova depois em julho. E consegui também passar nas 2. Ai, Milena, você passa em tudo? Não, gente, não é assim. Eu já tinha uma bagagem, eu tenho essa experiência com provas desde muito novinha. A minha primeira experiência com prova foi com 13 anos, que foi prova para o Colégio Técnico Federal, e eu passei. Nessa época, realmente, eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Eu não estudei direito, consegui, e isso me motivou muito. Nossa, eu não estudei para a prova do Colégio Federal, sendo que muita gente estudava para essa prova, e eu consegui passar. Depois disso, minha motivação e a minha segurança em relação à prova aumentou demais. Aí eu passei esses 3 anos de ensino médio fazendo técnico também, fazendo ensino técnico na Federal. Fiz o Enem, passei no Enem. Aí depois tive o OAB e depois os concursos. Então eu já tinha essa bagagem com provas e também a faculdade de Direito também ajudou bastante, mas não só isso, porque nas provas que eu fiz, caiu informática, caiu matemática, raciocínio lógico, português, matérias que eu não tive na faculdade, só que por ter essa, não diria uma facilidade, eu não sou aquela pessoa, tipo, nossa, a pessoa nasceu inteligente, não, eu sou esforçada. Por ter essa bagagem de dedicação, de estar ali
sempre estudando muito, eu tive um pouco de facilidade. Por ser já uma pessoa organizada, então eu consegui montar um cronograma, eu consegui analisar e ter essa visão mais analítica da prova e ser mais estratégica de fato. Porque, por exemplo, para a prova da PSERG foi ali bem em cima da hora. Eu terminei de me formar, fiz a OAB, passei, entreguei meu TCC, me formei e comecei a estudar para a PSERG. Eu sabia que em 3 meses eu não conseguiria passar pelo edital inteiro. Então o que eu fiz? Peguei as matérias que eu não tive na faculdade, português e informática, e realmente fiz o cursinho do zero. Peguei ali todas as aulas de cada matéria. E isso em 3 meses eu consegui fechar essas 2. Agora, as matérias de direito eu tive que ser estratégica. Tive que algumas coisas pegar a videoaula, outras pegar só o PDF, outras pegar só a lei, outras só resolver questão. Tive que ter essa visão de, essa matéria aqui eu domino. Essa matéria aqui não, então essa daqui eu tenho que ver videoaula de novo. Essa daqui não, essa daqui só com questão eu consigo melhorar. E eu fiz a mesma coisa com o TJSP. Eu não peguei todas as matérias do zero, eu não peguei ali um cursinho, comprei o cursinho, assisti videoaula de todas as matérias. Não. Eu analisei matéria por matéria e percebi, matemática e raciocínio lógico, matemática eu não estudava há muitos anos, desde 2015, quando eu fiz o Enem. E raciocínio lógico eu nunca tinha parado para estudar assim, ainda mais para concurso. Então essas 2 matérias eu tive que pegar a videoaula do zero. Português também, mesmo tendo facilidade, porque português era muito cobrado. Eram 24 questões, para 100 questões, era a matéria que mais tinha questão. Então eu sabia que eu precisava me dedicar muito mais, tá vendo? Outra visão estratégica da matéria. E direito eu tive que traçar uma outra estratégia de pegar a lei seca e resolver questão, fazer revisão. Tudo isso de uma forma muito consciente, não fiz nada adoidado, sabe? Vou estudar isso aqui, vou pegar o material daqui, ali. Não, eu parei para analisar muito bem cada coisa para otimizar meu tempo. Eu não queria perder tempo, já que eu não tinha tempo para isso. Eu só tinha 3 meses para cada prova e precisava traçar um plano otimizado. Não poderia perder tempo com nada. Beleza, linha do tempo. Fiz a prova de maio de 2023 da capital do TJ. Fiz a prova da Grande São Paulo em julho, do TJ também para Guarulhos. Não me pergunte por quê, eu deixei o Gabriel escolher Guarulhos. E passei nas 2. Depois teve a fase de digitação, que foi em setembro, outubro, mais ou menos. Uma de cada, né? Eu precisei fazer 2 vezes, porque eu passei nas 2 provas. Fiz, beleza. E de novo, mais um tempo de espera. Essa foi a pior parte de novo, porque eu já tinha feito tudo e restava só esperar. Terminei tudo em outubro, né, de 2023. Fiquei esperando. Quando foi em fevereiro de 2024... inesperadamente, eu juro pra vocês que foi uma surpresa. Eu não estava esperando de forma alguma, porque eu achei que ia demorar muito mais. Mesmo nessa ansiedade de acontecer logo, eu esperava que fosse acontecer muito depois. Em fevereiro, eu recebi um e-mail do TJ pedindo para enviar o currículo. É como se fosse uma fase pré-nomeação. Quem recebe esse e-mail já tem certeza que vai ser nomeado, porque você tem que enviar seu currículo e logo depois, geralmente 1 mês depois, sai a nomeação no Diário Oficial. Recebi em fevereiro de 2024. Só que aí que aconteceu todo o problema também. Eu estava na expectativa de ser chamada do TJ muito depois. Depois de já ter me formado na polícia. A polícia tava pra chamar também. Chamou em março de 2024. E o TJ ia me chamar e eu tava nessa confusão e sem saber o que fazer. Eu respondi esse e-mail com meu currículo de pré-nomeação. Saiu a matrícula da PSERG. Eu fiz a matrícula da PSERG porque eu ainda tava nesse limbo. Me preparei toda pra Cadepol. Comprei material, uniforme, fiz tudo. Fiz a matrícula. E 1 semana depois, comecei as aulas na Cadepol. Fiquei 1 semana lá e fui nomeada no TJSP. E foi uma época que eu sofri bastante. Eu sei que todo mundo queria passar por esse tipo de sofrimento, né? Passei em vários concursos, tenho que decidir qual eu vou seguir. Acabei optando por sair da PSERG e ir pro TJSP, mas novamente foi uma escolha muito estratégica e muito bem pensada, muito consciente, porque como eu falei com vocês, eu tinha passado em vários concursos, 2 da PSERG e 2 do TJ. Pra PSERG, eu passei para investigador e inspetor. Inspetor paga mais, investigador paga menos. Eu fui chamada para minha primeira Cadepol, para investigador. Ou seja, eu ainda teria inspetor de segunda chance, que seria o cargo final, né? Que seria o objetivo maior. Então, se eu deixasse
inspetor de lado e fosse pro TJ, caso eu me arrependesse, eu poderia voltar como inspetora. E foi isso que eu fiz. Decidi então pelo TJ, hoje sou concursada, sou escrevente do TJ, e ainda tenho essa outra segunda chance com o cargo de inspetor da polícia no Rio. Não me perguntem mais sobre isso, pelo amor de Deus, essa parte ainda está em aberto na minha vida, pra mim também. Ainda é algo que eu me questiono, então não vou ter uma resposta pra te dar aqui agora. Quando te chamarem lá, o que você vai fazer? Calma, ainda não sei. Essa então foi minha trajetória de muitos altos e baixos, de muito desespero, de muita dúvida sobre o futuro, de muito medo também. Medo de não conseguir, medo de tomar a decisão errada, medo de ficar longe da minha família, mas ao mesmo tempo de estar num lugar com mais insegurança. E se você quiser acompanhar os próximos capítulos dessa novela que é a minha vida, continua por aqui, que agora eu estarei muito mais frequente neste canal. Então já se inscreve e deixa aqui nos comentários se você estuda para concurso, qual é o seu objetivo, quais são suas dificuldades, que eu quero saber. E a partir disso também eu vou ter novas ideias de temas para trazer aqui para vocês. Até o próximo vídeo.